Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Muito bom dia, meu amigo Wesley Jimenez. Deixa eu só ver se está tudo bem. Me ouve bem, Wesley? Tudo ok? Bom dia para você. Vamos que vamos, né? Bom dia, Carlos. Estou ouvindo muito bem. Espero que vocês estejam me ouvindo também, né? Quero agradecer a oportunidade por estar participando aqui na Rádio Sindicop, né? E agradecer a todos os ouvintes, né, por estarem acompanhando. Pois é, Wesley. Que bacana, é um prazer sempre receber o Wesley por aqui, porque o Wesley sempre traz bastante informação, né, para a categoria, para os filiados, para as filiadas, né? Toda vez que o Wesley vem por aqui, é sempre bacana, sempre muito importante. E hoje, né, o Wesley vai falar com a gente aqui na Rádio Sindicop sobre esse tema, né? Julgamento do tema 1019 do STF, aspectos relevantes da aposentadoria especial para servidores da SAP. Um tema que interessa todos os dias para a categoria, né, Wesley? Eu já quero convidar os nossos amigos, as nossas amigas, que acompanham o programa pelo aplicativo, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, que encaminha aí as suas perguntas. O Wesley vai trazer toda a sua explicação, as suas orientações, e depois, quando ele terminar aí a sua explanação, então nós vamos passar para o nosso advogado as perguntas que vocês fizerem aí nos comentários, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Pois não, meu querido, fique à vontade, use o tempo que você achar necessário para suas orientações, viu? Então, tá bom, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado. Então, conversando com o presidente da entidade, o senhor Gilson Pimentel, a gente entendeu ser muito importante estar fazendo mais um programa para falar especificamente sobre a questão da aposentadoria para os servidores da Secretaria da Administração Penitenciária. A gente já teve outros programas que a gente pôde falar sobre a questão do tema da aposentadoria, inclusive sobre o tema 1019. Tá? Só que recentemente a gente acabou verificando algumas situações específicas ali no Sindicop e a gente achou importante estar fazendo mais um programa, né? Tá divulgando nas redes sociais, convocando o pessoal para passar por um atendimento com o nosso departamento jurídico. E aí hoje também, mais para o final, vou estar comentando sobre o tema 1019, que agora no dia 20 de fevereiro aconteceu o trânsito em julgado, né? Se tornou um tema de repercussão geral no STF sobre o número 1019, que envolve a aposentadoria especial dos servidores policiais, né? Especificamente da Polícia Civil, mas que pode ter algum reflexo para os servidores do sistema penitenciário, e é por isso que é importante a gente estar conversando sobre esse tema também, tá? O que aconteceu, Carlos, recentemente, né? Então, a gente, toda vez que passa um servidor ali no departamento jurídico, né? Ele nos leva a alguma demanda, a gente já aproveita para fazer um diagnóstico completo da vida dele, né? Então, toda vez que eu encontro com algum policial, né, algum ASP aposentado, algum EVP aposentado, a primeira coisa que eu pergunto é se o benefício previdenciário dele está em dia, se está tudo ok, né? Então, esses dias eu estava conversando com um agente penitenciário, né? Encontrei com ele na rua, né? Aí ele me reconheceu, eu falei assim, doutor Wesley, você é advogado lá do Sindicop, né? Eu sou filiado lá da entidade também. Eu falei assim, bacana, né? A gente começou a conversar, né? Eu falei assim, e aí, tá tudo certo lá, né? Eu falei, não, tá. Tinha um processo lá que é sobre uma licença, né? Que eu precisei da assessoria jurídica, mas o processo já foi resolvido, já foi tudo ajustado, recebi os atrasados, está tudo ok. Ele comentou que estava aposentado, né? Daí eu falei o seguinte, e a aposentadoria do senhor, tá tudo certo, né? Aí ele falou assim, não, tá tudo certo, a hora que publicou lá no Diário Oficial, publicou com vencimentos integrais, né? Então, aí eu fiquei assim na dúvida ainda. Eu continuei fazendo perguntas, mas quanto que está
o salário bruto do senhor, né? Então, como eu sou advogado, aí, assim, não, assim, eu preciso fazer esse tipo de pergunta mais invasiva, né? Aí ele falou, não, tá X. Aí, a hora que ele falou, já eu falei assim, não, mas tá errado, então. Que classe que o senhor aposentou? Aí, ele, se eu não me engano, ele aposentou na classe 6 ou 7. Mais ou menos eu sei quanto que é o valor do salário bruto. Eu falei assim, não, o senhor está recebendo muito a menos, né? Faz o seguinte, liga lá na sede do Sindicop, agenda o atendimento comigo, né? Eu atendo toda terça e que eu vou dar uma verificada na situação do senhor. Ele passou pelo atendimento, Vitor. Aí eu fui fazer a revisão da aposentadoria dele, está recebendo R$ 3.000 a menos por mês, esse servidor. E ele já está aposentado há mais de 4 anos. Já estava aposentado há mais de 4 anos. Lembrando que para a gente entrar com esse tipo de revisão de benefício previdenciário contra a SPPREV, a regra, por se tratar de serviço público, são 5 anos só. Então, ele estava quase perdendo o direito para ter essa revisão do benefício previdenciário dele. Daí, aí ele foi lá, levou o lerite dele, já verifiquei que estava errado. Na verdade, ele aposentou pela média. Então, existe uma confusão muito grande quando fala assim em questão de paridade, em questão de integralidade, vencimentos integrais. Então, no caso específico desse servidor, o que aconteceu? Publicou lá que ele aposentou com vencimentos integrais, calculado com base na Lei 10.887 de 2004. O que significa isso? Ele pôde, como ele completou 20 anos na carreira de ASP, um total de 30 de contribuição, ele já teve o direito para aposentar independente da idade mínima, conforme a Lei 1.109 de 2010. Né? Então, essa lei ela dispensava o requisito de idade, que é uma lei específica para o ASP e para o EVP. Então, completou 20 anos na carreira de ASP e EVP e mais 10 anos fora, desde que tenha entrado antes da emenda constitucional 41 de 2003, tem o direito de aposentar sem o requisito de idade. Só que houve um entendimento da SPPREV que esse tipo de aposentadoria seria calculado pela média do servidor público geral, né? Então, como que o cálculo era feito, né? Pegava, né, a média dos maiores salários, né, do servidor, tirava a média e ele tinha direito a aposentar com 100% dessa média. Então, como é 100% dessa média dos maiores salários, eles chamam de vencimentos integrais. Aí, a hora que o servidor olhava assim, ó, publicou com vencimentos integrais, ele ficava tranquilo. Assim, nossa, eu vou aposentar tudo certinho, né? Só que não é. Quando a gente está falando em integralidade, né, é importante entender que o primeiro salário, primeiro benefício previdenciário tem que ser o exato valor do último salário da ativa. Então, se o último salário da ativa do servidor era 10.000, ele tem que aposentar com 10.000, quem tem direito à integralidade. Aí, o que é a paridade remuneratória? A paridade remuneratória é que, assim, toda vez que o servidor da ativa tiver um reajuste salarial ou a implementação de algum benefício, quem tá aposentado vai ter o mesmo direito, não é? Então, inclusive, esse servidor que aposentou com vencimentos integrais, mas calculado com base na lei do servidor público geral, ele estava tendo o reajuste do benefício dele conforme o reajuste da SPPREV para aposentados, e não o reajuste do pessoal da ativa. Por isso que a diferença dele chegou a R$ 3.000 por mês, porque os últimos aumentos que o pessoal da ativa teve nos últimos 4 anos não refletiu nos vencimentos desse servidor. Então, foi a primeira situação. E ele, assim, jurando que estava tudo certo e tal, ainda bem que a gente se encontrou e ele foi no atendimento, ele levou a documentação que eu solicitei, é necessário a cópia integral do processo de aposentadoria. Para cidades que têm um posto da São Paulo Previdência, por exemplo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo,
né? É muito fácil de conseguir. O servidor vai até um posto do Poupa Tempo, normalmente a agência da SPPrev está dentro do posto do Poupa Tempo, mais ou menos funciona assim, e solicita a cópia integral. Eles cobram um valor para impressão e sai na hora a impressão, né? Daí pode estar levando lá para a gente vai analisar e lá a gente verifica. Aí os últimos olerites da ativa, os primeiros olerites da SPPrev, documentos pessoais, a gente já entra com a revisão. Desse servidor já entrei com a revisão e inclusive já está para sair a sentença desse caso, né? Uma outra situação foi recente, coisa de 2 semanas, foi a mesma coisa. A gente ganhou um processo para esse servidor, né? Uma coisa que é referente ao abono de permanência. Aí eu chamei ele lá no sindicato para a gente conversar. Eu falei assim: olha, ganhamos esse processo aqui, agora a gente precisa analisar para ver se vai ter reflexo financeiro, esse ganho judicial. A gente conversando sobre isso, aí eu perguntei: escuta, quanto tempo o senhor está aposentado, né? Aí eu levantei lá, mais ou menos são 4 anos também aposentado. Falei, a aposentadoria do senhor está certa? Ele falou, não, está certinha, vencimentos integrais também. Aí eu falei assim, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Situação idêntica, R$ 3.000 a menos nos últimos 4 anos. É só fazer o cálculo aí do prejuízo que já aconteceu para esse servidor. Aí, no caso dele, eu falei assim, olha, vamos entrar com a sua ação urgente que está para dar o prazo de 5 anos. Ele já correu também na SPPrev, aqui em Bauru, pegou a cópia integral e a gente já está montando o processo dele para poder distribuir com urgência essa ação judicial. Então, levando esses dois exemplos recentes do que aconteceram com a gente, e assim, é normal, tá? Esse tipo de situação, a gente se deparar com esse tipo de situação. A gente achou importante fazer um programa aqui na rádio para a gente poder estar veiculando nas redes sociais da entidade, né, que possa viralizar, que os servidores possam compartilhar com os colegas aposentados, porque assim, muitas vezes o servidor ele acha que está tudo certo com a aposentadoria dele, porque de repente ali o pessoal do departamento pessoal falou que está tudo certo e a pessoa vai nessa confiança, né? Mas cabe algum tipo de revisão. Ou a pessoa aposentou, a classe diminuiu de forma errada, ou ele teria direito a aposentar com vencimentos integrais, com paridade remuneratória, aposentou pela média, está achando que o salário está correto, né? E o prejuízo é muito grande, né? Daí o problema é que quando passa assim de 3, 4, 5 anos também, esse montante fica muito grande e acaba indo para precatório. Aí demora mais para receber os atrasados também, tá bom? Teve situações, Carlos, que já fazia mais de 10 anos que a pessoa estava aposentada. Pessoal, Wesley, mas e aí? Tem jeito? Você acabou de falar que o prazo são 5 anos, né? Tem jeito, né? Tem jeito, inclusive a gente solucionou alguns casos também. Então, o que que a gente faz? A gente faz um pedido de revisão para a SPPrev, né? Na esfera administrativa. Informa que o benefício previdenciário dele está sendo pago, calculado de forma errada, e a gente pede para implementar o direito do aposentado. Naturalmente, a SPPrev nega, ela vai negar tudo, né? Ela nunca acerta nada na esfera administrativa, né? Daí a gente pode entrar com a demanda judicial competente, entretanto, com relação aos atrasados, aí já está perdido, só dá para cobrar os últimos 5 anos de atrasados, né? Então, a gente teve revisão também de alguns aposentados que já estavam há 8, 9, 10 anos aposentados e não sabiam que eles tinham o direito de aposentar com vencimentos integrais e com paridade, né? Estava pela média também. A gente teve êxito, né? Já, inclusive, corrigimos o olerite, a hora que a pessoa recebe o primeiro olerite, né? Tem casos que é muito rápido, né? Que a gente entra com a ação e em 1 ano o olerite está corrigido já, né? A pessoa leva até um susto, né? Porque a diferença é grande, né? Imagina, de um mês para o outro, ter essa diferença de 2, 3 mil reais no benefício previdenciário da pessoa, né? Com relação à classe, né, também dá para a gente, mesmo que tenha passado 5 anos, existem vias, né, que a gente pode fazer a revisão. E, logicamente, vamos fazer uma observação aqui. Não, o advogado ele nunca pode garantir êxito, né?
a gente informa da possibilidade, né, de uma demanda judicial. Aí também vai muito de entendimento daquele magistrado que recebeu aquele pedido, né, e da segunda instância também, que a gente depende da segunda instância, e dependendo do caso, ele pode subir para o STJ ou para o STF, né? Então, a gente está convocando, né, todos os aposentados que possam ter alguma dúvida com relação ao seu benefício previdenciário, para que esteja passando por um atendimento com os advogados do sindicato, do Sindicop, tá? Nós temos advogados de segunda a sexta, que atendem via agendamento, né? E a gente pode estar fazendo a revisão. A revisão é muito rápida, né? Então, na maioria dos casos, apenas analisando o olerite da ativa, o último olerite da ativa, com o atual olerite da SPPrev, a gente já consegue dar uma posição. Se a gente tiver alguma dificuldade, a gente não conseguir analisar apenas pelos olerites, a gente pede a cópia do processo de aposentadoria da pessoa para a gente se certificar, tá bom? Pensionistas, a gente também está pedindo para os pensionistas passarem por um atendimento, né? Muitas pensionistas passaram já pelo atendimento. Naquele momento que elas passaram, a gente não teve uma solução para apresentar de revisão, só que a gente vai estudando, né? A gente vai estudando, a gente vai procurando novas teses, né? E assim, como ali, o atendimento pelo Sindicop não é cobrada a consulta, o advogado não cobra a consulta, então, se a pessoa tiver um tempo, reservar um tempo para poder passar ali pelo atendimento, é de grande valia, né? Até porque, para aqueles casos que a gente não tem uma solução, naquele momento, a gente deixa aquele caso separado e a gente vai estudando, né, vai discutindo ali no departamento jurídico. Chegando a alguma conclusão, a gente tenta novas teses, né, novas ações, novos pedidos para a gente tentar reverter. Né? Então, teve muita pensionista prejudicada, que assim está com a pensão dela foi muito reduzida, né? Por conta da emenda constitucional de 2019, que acabou com o direito da integralidade na pensão e da paridade na pensão. Então, várias pensionistas estão recebendo um valor muito inferior, né? Então, a gente está pedindo. Inclusive, eu conversei com o presidente do sindicato, o Gilson, depois a gente pode estar confirmando, mesmo para aquelas pessoas que não são filiadas do Sindicop, a gente está abrindo uma exceção que ela pode passar pelo atendimento, né? Ela pode passar pelo atendimento para a gente poder verificar a situação dela, e ela tendo algum tipo de demanda para ser verificada, aí ela faz naturalmente a filiação, né? Tem ali o tempo de carência, se estiver tranquilo com relação ao tempo de carência, ela cumpre o tempo de carência, e depois do tempo de carência a gente entra com a demanda judicial para a pessoa, né? Então a gente achou muito importante a gente estar fazendo essa chamada, vamos dizer assim, para aposentados, pensionistas e pessoas que estão para se aposentar, inclusive. Né? Tem vários servidores, tem pessoas que são mais precavidas, né? A gente tem vários filiados que estão passando pelo departamento jurídico antes mesmo de pedir aposentadoria, para verificar o que vai acontecer com ela, se tudo bem para ela pedir aposentadoria, se a classe dela vai cair, se vai ser necessário uma demanda judicial após a publicação da aposentadoria, e toda a orientação a gente passa. Lembrando que o departamento jurídico do Sindicop é especializado, né, em direito administrativo, servidor público, e nesse nicho dos servidores do sistema, da Secretaria da Administração Penitenciária. Então, dificilmente as pessoas vão encontrar pessoas que entendam tanto do assunto como o pessoal ali do Departamento de Direito do Sindicop, porque a nossa demanda é muito grande, né? Então, são inúmeras ações, né? Que a gente tem tido êxito, né? Teses novas, então é muito interessante estar passando por um atendimento. Quero passar mais um caso. Estava acabando
Estava acabando de falar com um filiado antes de entrar aqui na live, né? Aconteceu o seguinte, a gente surgiu um congresso em Belo Horizonte, no caso, né? Que o tema era específico servidor público. E lá ia ter o tema para aposentados, né? Aposentadoria de servidores públicos, né? Então, alguns advogados do Sindicop foram, nós fomos participar desse congresso, né? Então, foi muito rico, né? Estava falando justamente da reforma da Previdência, como que fica a situação dos servidores públicos com as reformas ocorridas na Previdência, né? E foram debates muito ricos, né? Vários artigos apresentados, né? E daí, nesse congresso, assim, houve a divulgação de vários livros, né, várias bibliografias, né, relacionadas ao serviço público. A gente adquiriu vários livros, né, tudo com relação ao serviço público. E um desses livros, eu lendo um desses livros, surgiu lá uma hipótese muito bacana. Eu queria estar compartilhando agora também, porque a gente teve a primeira aposentadoria efetiva, né? Aconteceu agora no mês agora de fevereiro, e inclusive o servidor recebeu o seu primeiro olerite como aposentado. Acontece o seguinte, para aqueles servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 41 de 2003, então, para aquelas pessoas que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, existem alguns diferenciais para esses servidores. Por exemplo, o direito a aposentar com vencimentos integrais, mas integral de verdade, né? Não o integral da média, aquele mesmo valor com relação ao último benefício da ativa e a paridade remuneratória. Mas tem uma situação também para aqueles servidores que venham a adquirir algum tipo de doença grave, né? Então, exemplo de doença grave, câncer, né? Então, se a pessoa for acometida por alguma doença grave, né, e ela ficar inválida para o trabalho, né? Então, por exemplo, um câncer normalmente não está relacionado com o trabalho, né? Ou a gente tem muita dificuldade para relacionar o nexo causal do câncer com o trabalho, certo? Daí, qual que é a via? Muita gente pede aposentadoria por invalidez. O que acontece na aposentadoria normal por invalidez? Ela perde o benefício da integralidade, ela perde o benefício da paridade, e o benefício previdenciário dela é calculado por uma média. Às vezes a pessoa está muito jovem, né, tem pouco tempo de contribuição, né, e aí vem aquele benefício previdenciário baixo no momento que ela está precisando de dinheiro para custear o tratamento, inclusive, né? Daí, estudando o caso desse servidor, né, ele realmente ele foi acometido por uma doença grave, não foi câncer, tá? Mas está lá no rol de doenças graves, né, da lei que regulamenta, né, quais são as doenças graves, né? A gente entrou com uma demanda judicial com base nessa tese que a gente encontrou estudando em bibliografias, né? E, após a perícia judicial, foi reconhecido que realmente ele estava totalmente inválido para o exercício do cargo de ASP. Ele não tinha o requisito idade mínima, né, ainda, e essa doença dele também não foi adquirida no ambiente de trabalho. E após a perícia reconhecer a condição de saúde dele, a gente teve êxito na demanda, primeira e segunda instância, já aconteceu o trânsito em julgado, a gente pediu a aposentadoria dele, aconteceu muito rápido a publicação da aposentadoria dele após o pedido, e veio já o primeiro olerite com os vencimentos integrais, garantindo a paridade remuneratória, né? Então, foi uma grande vitória para o Departamento Jurídico do Sindicop, né? Foi a primeira ação que a gente ganhou nesse sentido, né? Ela foi uma ação inédita também, recente, né? Então, e isso pode acontecer com vários servidores, né? Puxa, tem bastante gente que ingressou em 2003, né? Até 2003 e aposentou por invalidez, né? Se essa invalidez ela for considerada como doença grave e a gente conseguir comprovar, inclusive a gente pode verificar de fazer uma revisão do benefício previdenciário para aquelas pessoas que já estão aposentadas há tempos, né? Então a gente pode fazer esse pedido também.
É mais difícil, principalmente para quem já aposentou há mais de 5 anos, com toda certeza. É mais difícil. Mas se a gente vê alguma viabilidade de entrar com essa ação, com toda certeza a gente vai estudar e vai estar ingressando com essas ações. Por isso, o reforço da indispensabilidade de estar agendando um atendimento com os advogados, né? Porque muitas vezes o pessoal fica buscando muita coisa no YouTube, na internet, redes sociais, com os colegas da unidade, né? Mas é muita informação que tem na internet, né? Muitas vezes é difícil de fazer esse filtro e aí a gente acaba ficando até mais perdido do que antes de não ter nenhum tipo de informação. Indo até o atendimento jurídico, a gente pode até não ter uma resposta no momento do atendimento, mas a gente tem um compromisso de sempre estar estudando os casos da melhor forma possível para a gente poder ter êxito nos anseios, né, das necessidades dos nossos filiados, dos servidores públicos. Realmente é uma gama muito grande de informações, não é? E normalmente os casos se diferem, né? Precisam ser analisados aí individualmente. Agora é impressionante essas situações aí, Wesley, que você explicou e trouxe como exemplo, né? Quer dizer, o servidor tem que se preocupar enquanto na ativa, né? Com os desmandos do governo, não é? Tem que correr no departamento jurídico sempre, a carreira toda, para poder fazer com que os seus direitos sejam cumpridos. Não bastasse isso, a gente vê por esses dois exemplos que você deu aí, que também, ao se aposentar, precisa estar atento, né? Precisa estar ligado. É um absurdo, né? Essas duas situações que você colocou aí de servidores perdendo aí R$ 3.000 aí, é impressionante. A minha pergunta até seria, você já respondeu, né? Se passado o prazo de 5 anos ainda seria possível, você já trouxe aí essa resposta. Agora tem aí, Wesley, uma questão também, eu até me recordo que da outra vez que nós conversamos sobre a aposentadoria, essa mesma pergunta ela foi feita aqui, né? O Marcos Luiz aí colocando, né? 25 anos na SAP, né? Cadê? Perdi aqui. 25 anos na SAP tem direito à aposentadoria integral? E eu completo aí, porque a gente sabe que é um pouco mais ampla, né, essa resposta. O que é necessário, né? O que é que se leva em conta para que esses 25 anos na SAP aí sejam de fato suficientes, né, para a aposentadoria? Então, 25 anos tem direito para aposentar, mas não garante integralidade e paridade. Esse que é o problema, né? Até ter direito, né? A gente tem a súmula vinculante 33 do STF, que regulamentou isso, esse direito para poder aposentar com os 25 anos. Entretanto, mais uma vez a gente vai ter o problema aí da emenda da emenda constitucional 103 de 2019, que acabou também com essa questão da aposentadoria dos 25 anos sem o requisito de idade mínima, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia também. Recentemente, a gente estava tendo um grande problema na SAP, que ela não fornecia para a gente o laudo correto do serviço insalubre, né? Que a gente chama de PPP, né? Na iniciativa privada. E aí a gente estava esbarrando nesse problema. Recentemente, a SAP forneceu, pela via judicial, esse laudo completo de serviço insalubre. Então, constatando que a pessoa ali, de repente, nesses 25 anos trabalhando na SAP, o serviço é insalubre, grau máximo, né, não deixando margem para dúvidas, né? Então, a gente vai começar a utilizar, e agora foi recente esse laudo, coisa de 30 dias que a gente conseguiu esse laudo, né? Inclusive, tem bastante colega aguardando com relação a essa ação de 25 anos, que a gente estava em stand-by justamente pela falta desse laudo, né? Então, a gente conseguiu esse laudo há uns 30 dias, né? E a gente vai começar a utilizar esse laudo aí para diversas ações de 25 anos. A gente pode pedir, nos 25 anos, o abono de permanência, que já é muito interessante. A gente conseguiu o abono de permanência com base nos 25 anos.
Só que aí, para aposentar, tem que ter a certeza que vai conseguir a aposentadoria com vencimentos integrais com a paridade remuneratória. A gente vê um caminho aí para aqueles servidores que também ingressaram antes de 2003, né? Porque a emenda 41 de 2003 acabou com os vencimentos com direito a aposentar com vencimentos integrais, né? Mas para aqueles servidores que de repente ingressaram antes de 2003, não tem tempo fora, mas já tem os 25 anos de serviço insalubre, vale a pena agendar um atendimento para entrar com essa ação, sim. Aí qual que é o procedimento? Marca o atendimento, a gente vai fazer um requerimento para a pessoa pedindo para a implementação do abono de permanência e a SAP vai negar, né? Vai negar. E aí a gente entra com a demanda judicial. Importante, a gente vai entra com essa ação tanto para ASP, para EVP e para o pessoal da área de saúde, né? Enfermeiros, dentistas e médicos. Dá para entrar com essa demanda. Inclusive, no final de 2023, né, a gente teve o êxito de uma ação de 25 anos para um dentista, né? Foi garantido a ele vencimentos integrais, né? Olha só que resultado bacana, né? Ainda a gente não está divulgando tanto porque foi uma sentença, decisão de primeira instância e já houve recurso. Pode ser modificado pelo tribunal, mas já é um precedente muito bom. E aí a gente já está montando assim para outros colegas, né? Que são também da área de saúde, porque a lei especial, essa lei, a Lei 1109 de 2010, que regulamentou a aposentadoria especial, foi apenas para ASP e para EVP, né? Aí depois, a Lei 1354 de 2020, igualmente só incluiu o ASP e o EVP como aposentadoria especial também, deixando à margem o pessoal que é da área meio, né? Eu digo assim, com relação ao direito de aposentar com vencimentos integrais, né? Então, tem cabimento sim, respondendo ao colega que mandou o questionamento. Passa por um atendimento, pode ser por videoconferência, pelo WhatsApp, entendeu? É assim, a gente facilita o atendimento. O importante é agendar, tá bom? Porque pelo agendamento, o sindicato faz todo um controle desses atendimentos que são feitos, né? Dos retornos que são dados também, né? Para aquelas demandas, porque a gente faz tudo em conjunto ali no sindicato. Então, pode estar marcando atendimento, o advogado que atendeu o colega vai dar orientação, primeiro passo é o requerimento administrativo, certo? 25 anos da SAP tem direito à aposentadoria integral. Então, justamente isso que eu estou falando. Depende, e a gente tem uma tese, não é líquido e certo. Pela súmula 33 do STF, já falo, não tem direito, tá bom? A súmula 33 do STF garante o direito à aposentadoria com 25 anos, mas o ministro Lewandowski, à época, relator, fez observação. O cálculo do benefício previdenciário vai ser de acordo com as regras que aquele servidor está submetido, né? E com os requisitos que ele cumpriu, né? Então, não há esse direito. Então, isso que eu estou falando. Mas, para aqueles servidores que ingressaram antes de 2003, é possível a gente pedir integralidade também, paridade para os 25 anos. E esse é nosso objetivo, porque, assim, para aposentar com 25 anos, pela média, fica muito ruim, né? Então, eu acho que a hipótese da pessoa aposentar com 25 anos, pela média, só se ela estiver muito doente, não conseguir mais continuar trabalhando, tá, Marcos? Então, assim, ó, não há, a súmula vinculante 33 do STF não garante a aposentadoria com vencimentos integrais, tá? Depende de uma demanda judicial, do judiciário aceitar uma tese que a gente está apresentando, tá bom? Especificamente para servidores que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, tá? A partir disso, acabou o direito aos vencimentos integrais. É verdade. Tem uma outra questão aqui, até Wesley você já comentou, mas como o Francisco está perguntando, vamos, ó, às vezes a pessoa não conseguiu, né? E tem mais gente querendo entender. Ele está dizendo aí, ó, doutor Wesley, após decorrido aí mais de 5 anos de aposentado, é possível rever uma classe nesse argumento aí? E aí, Wesley? Pode ser a dúvida de muita gente, né, Wesley? Por isso que às vezes vale a pena repetir, né?
Não, claro, 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 Carlos. A gente, assim, a nossa ideia é assim, ó, a gente pode repetir quantas vezes até que fique claro o tema, né? Já consegui, viu, seu Francisco, né? Já consegui num caso que fazia mais de 5 anos que a pessoa estava aposentado, né? Então, ela tinha aposentado na classe 7, caiu para 6, e aí não sabia que ela tinha esse direito. Aí eu fiz o mesmo caminho. Primeiro, a gente faz um questionamento para a SPPrev corrigir essa questão da classe. Após os 5 anos, tá, seu Francisco? Confirmando. E a SPPrev se nega, aí a gente entra com a demanda judicial competente e tem tido êxito. Tem tido êxito para conseguir reverter também. Não é garantia, tá? É mais certo a gente trabalhar sempre com um prazo de 5 anos. Após o prazo de 5 anos, a gente tem que apresentar teses, né, do direito administrativo, que existem algumas teses do direito administrativo, a gente conseguiu reverter coisas assim, com base em alguns princípios, né, da relação de trato sucessivo, por exemplo, é um dos princípios do direito administrativo, que a gente conseguiu reverter situações de 10, 15 anos, né? Então, há possibilidade sim. Então, no caso do senhor Francisco, se o senhor tiver com esse problema, pode agendar o atendimento com um dos advogados. Pode falar que o senhor acompanhou a live de hoje aqui com, com o advogado aqui que está falando, né? Eu só ouvi lá o advogado do Sindicopo comentando que existe uma chance, né? Leva para um dos advogados lá que o pessoal vai analisar, né? Se a pessoa que estiver atendendo tiver alguma dúvida, com certeza vai vir falar com a gente, né? Aí a gente mostra o caminho para a gente tentar. Tá bom, São Francisco? Mas se o senhor tiver nessa situação de ter caído uma classe e já ter passado os 5 anos, é para o senhor que a gente veio falar aqui hoje, inclusive, né? Passa pelo atendimento do jurídico Sindicop que a gente vai analisar, tá bom? Tá aí, importante, né, esse esclarecimento. Daqui a pouquinho, gente, estará conosco o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, falando aí, né, sobre a promessa que o governo de São Paulo, alô Tarcísio, alô assessoria, alô secretários, viu? O Tarcísio prometeu em fevereiro enviar o projeto que regulamenta a Polícia Penal. A questão é, Tarcísio cumpriu a palavra ou a palavra fez curva? Daqui a pouquinho o presidente Gilson Barreto estará conosco aqui, né, falando sobre esse assunto, não é mesmo? Wesley, aí começa a surgir, né, diversas perguntas e dúvidas aí, né, o pessoal começa a fazer. Olha só a questão aqui apresentada também pelo Augusto Trigo, deixa eu até subir aqui, ó. Aí ele coloca assim: bom dia, doutor Wesley. Quanto aos processos adormecidos, né? Entre aspas, ele coloca em segunda instância, os advogados deverão movimentar ou temos que esperar a boa vontade do tribunal, né? Ainda mais agora, após o trânsito em julgado. Existe toda uma tramitação aí, né? Que só os advogados realmente que conhecem. Pois não, doutor Wesley? Olha, o procedimento é assim, ó. Que acontece? Advogado de entidade sindical atua um pouco diferente de advogado com escritório particular, né? Só para os ouvintes terem uma ideia, hoje eu tenho mais de 1.000 processos ativos, 1.000, né? Imagina a quantidade disso no dia a dia para cumprir prazo, acompanhar andamento, né? Então, o que a gente pede ali no departamento, no Sindicop, né? A pessoa tendo uma ação judicial conosco, assim como o seu Augusto Trigo, né? A gente tem um processo lá, né? Então, muito bom dia, seu Augusto. Obrigado pela pergunta, tá? Então, o ideal é a pessoa agendar um atendimento com um advogado, assim como o seu Augusto fez, né? Fez inclusive comigo, né? Então, ele marcou um atendimento comigo, falou assim: Wesley, meu benefício previdenciário está de tal forma, que dá para ser feito, né? No caso do seu Trigo, né? A gente optou em fazer algo mais célere, né? Porque eu não sabia quando que ia acontecer o trânsito em julgado, né? O trânsito em julgado do tema 1019 aconteceu ali no dia 20 de fevereiro. Então, do seu Augusto Trigo, eu adiantei, né? O juiz, inclusive, já impôs
um prazo para a SPPrev corrigir o holerite do seu Augusto Trigo, sob pena de multa diária, né? E aí a gente vai acompanhando. Mas, utilizando o termo que o senhor Augusto utilizou, aqueles processos adormecidos, o ideal é que o autor, o impetrante, marque um atendimento com o advogado para a gente verificar a situação, para ver se é o caso de fazer uma execução ou não. Porque não são todos os casos que a gente vai, que necessariamente a gente precisa executar, né? Então tem essa observação também, porque dependendo da situação, a gente entrou com uma ação judicial, só que depois a pessoa veio a se aposentar pela nova lei e não precisa fazer mais nada no processo. De tempos em tempos, ali no departamento jurídico, a gente faz um batimento completo nos processos, em todos os processos, para verificar se tem algum processo que está faltando algum andamento, se ele está parado, ou se a gente tem que cutucar o STF, né? Então, tem várias situações que a gente vai lá no STF, cutuca, fala assim, ó, transitou em julgado esse tema, devolve para a vara origem para a gente dar sequência. Em outras situações, o próprio STF já remete para o tribunal, faz a adequação do acórdão, então isso aí é muito relativo, né? Então, se a pessoa tem processo com a gente, tem que marcar um atendimento também, porque não são todos esses processos que a gente tem que precisa executar, que tem alguma coisa para executar. Agora, tem vários outros que tem coisa para fazer sim, né? Inclusive, ontem a gente fez uma reunião do departamento jurídico, exclusivamente para a gente conversar sobre esses temas, sobre o tema 1019, e hoje eu estou aqui para passar um parecer, não o meu individual, tá? Mas de todo o departamento jurídico, né? Porque a gente trabalha em conjunto ali, né? Então, a gente, muito embora nós contamos, assim, com vários advogados e advogadas, né? A gente sempre trabalha em conjunto, a gente não vai fazendo as coisas de forma independente, não, tá bom? Então, respondendo, obrigado, né, seu Augusto, pela pergunta. Então, assim, caminho, fazer o agendamento. Tem processo com o jurídico Sindicop? Agenda atendimento. Vamos verificar o que precisa ser feito no seu processo de forma específica, né? Porque, assim, ó, não dá para tratar tudo de forma genérica, porque às vezes a gente pode fazer uma execução no processo que não é para fazer, né? Então tem que tomar cuidado, né? Então não é só assim, o advogado vai lá, né? Viu que o processo está parado, vamos movimentar. Não, tem que conversar com o interessado. É importante conversar com o interessado. Tá certo. É isso daí. Extremamente importante, né? As orientações aqui do nosso advogado Wesley Jimenez, né? Todo o departamento jurídico do Sindicop, né? Sempre pronto lá, né? Para o atendimento. É sempre importante, gente, você manter o contato, né? Com o departamento jurídico, porque, claro, não tem, né? Como o nosso advogado ficar dando orientações específicas, particulares aqui, porque cada caso, né? Muitas vezes difere de um outro caso. Então, você pode manter contato com o nosso departamento jurídico, agenda um horário, você vai ser sempre muito bem atendido, né? No seu melhor horário, sempre vai ter um advogado aí para te atender, beleza? Já anota o nosso número aí, ó. Você que acompanha pelo aplicativo, não é? É o 14 99748 7006, tá bom? Sempre é importante agendar uma consulta, né? E você que está na dúvida aí, você que acabou de se aposentar, ouviu as orientações aí, doutor Wesley, no início da entrevista, né? Tá em dúvida, gente? Procura o departamento jurídico. Agora, Wesley, tem uma pergunta aqui, porque você encontra as pessoas aí nos bastidores e conversa, como você disse. Eu também encontro, viu? E andaram me perguntando esses dias, perguntando não, né? Falando, né? O pessoal disse assim: já deu a hora de eu me aposentar, rapaz, mas o que eu faço agora? Eu espero sair essa polícia penal ou eu já dou andamento? Em que é que isso vai influenciar? Tem muita gente se perguntando isso, viu, Wesley? Isso influencia em alguma coisa? Haverá alguma mudança? Claro que é preciso aqui fazer meio que um exercício, né?
para poder dar uma resposta dessa. Mas o pessoal é questionamento, né, Wesley? O pessoal fica na dúvida mesmo, né? Ah, com toda certeza, assim, tem muita gente esperando, né, sair a polícia penal para poder pedir aposentadoria, porque já completou os requisitos, né? Realmente é uma incógnita, né? Em tese, para aquelas pessoas que já, inclusive, adquiriram o direito para aposentar, com a mudança da polícia penal, os sindicatos, né, a diretoria do Sindicop está brigando para ser mantido todos os benefícios que forem conquistados com a mudança da polícia para a polícia penal para quem estiver aposentado com direito à integralidade e paridade, né? Então, a briga está nesse sentido. Inclusive, vários diretores do Sindicop já são aposentados, né? O Gilson mesmo, é aposentado desde 2018, né, e uma das bandeiras é brigar pelos aposentados, né, para que os benefícios da Polícia Penal, né, sejam estendidos para aqueles servidores aposentados que aposentaram com direito à integridade e paridade. Então, a regra é essa, né? Mas a gente já está cansado de ver que toda vez que faz algum tipo de reforma, a intenção é economizar e aí cortar gastos, sai cortando direitos, né? Então, com a intenção de economizar, sai cortando direitos, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, existe risco de repente, aquelas pessoas que já estão aposentadas, não ter os direitos estendidos para quando virar a polícia penal, com toda certeza. O Gilson, que daqui a pouco vai entrar, ele pode falar isso, que já é aposentado, né? Então, assim, e é muito difícil para a gente, que de repente, ali da diretoria do sindicato ou do corpo jurídico do Sindicop, está dando qualquer tipo de orientação, porque a gente pode falar pelo aspecto jurídico, né? Só que é a vida da pessoa, a pessoa que vai sentir o prejuízo na pele, e é para o resto da vida, né? Então, a gente toma muita cautela na orientação, a gente fala em embasamento legal, fala assim, olha, fez a reforma, excluiu o pessoal que está aposentado, vamos procurar o judiciário, com toda certeza. Ah, a pessoa quer esperar para virar a polícia penal, a gente não sabe quando que vai acontecer isso, né? O governo está protelando, jogando para frente, deu um índice de reajuste muito menor comparado às polícias, né? Para o pessoal da SAP. Então, a gente está vendo que, assim, infelizmente, o interesse desse governo com relação aos servidores da SAP não tem sido a prioridade. Tá certo. O Gilson já está a postos conosco. Antes da gente finalizar aqui, deixa eu fazer um exercício prático agora aqui, Wesley, aproveitando a questão aqui, né, do nosso companheiro que faz a pergunta. A pessoa te procurou. O Roberto Colseiro aqui, ó. Vamos pegar o exemplo dele, porque às vezes tem outros exemplos, né? A pessoa te procurou, foi lá no departamento jurídico do Sindicop. E aí, chegou lá e falou assim: olha, doutor Wesley, é o seguinte, eu sou ASP, eu tenho 15 anos de efetivo exercício, 20 anos aí do RGPS e 60 anos de idade. Eu tenho direito a aposentar pela especial, porque aí você que está acompanhando o programa, você também já faz mais ou menos as suas contas aí. Aliás, doutor Wesley, que tipo de conta aí que deve ser feito para que a pessoa tenha mais ou menos aí a noção se pode ou se não pode, se tem 15 anos aqui, 20 anos ali, tem tantos anos de idade. Isso é interessante, né? Claro que a gente sabe que cada caso é um caso, mas vamos supor agora, doutor, que o senhor está dando aí a orientação para o nosso filiado que foi te procurar lá no departamento jurídico. Então, tá bom. Se puder deixar essa pergunta na tela, então eu já vou entrar para o próximo assunto que é de suma importância sobre o julgamento do tema 1019 do STF, né? Então, antes de responder ao nosso amigo, o senhor Roberto, é o seguinte: tem muita gente veiculando que o julgamento do tema 1019 do STF garantiu para todas as pessoas que ingressaram até 2019 o direito a ter vencimentos integrais e paridade, né?
Mas, assim, infelizmente, é uma posição, assim, um tanto questionável você está passando esse tipo de informação para os servidores da SAP, né? Então, o que foi o tema 1019? O tema 1019, que ganhou repercussão geral no STF, então, o que significa isso? Então, foram milhares de demandas judiciais, né, envolvendo o mesmo tema, né? É um tema da Polícia Civil, tá? É um tema da Polícia Civil referente à Lei Complementar 51/85, tá? É um tema da Polícia Civil. E daí, o STF, como foi recebendo milhares de ações com o mesmo tempo, o que fala esse tema 1019? Que o policial civil que completa 20 anos na carreira de policial e mais 10 anos fora, independente da idade, tem direito a aposentar com vencimentos integrais e com paridade remuneratória, conforme a legislação local fizer a previsão. É isso que fala o tema 1019. Daí, tem um monte de gente falando assim, eu, né, sou ASP, entrei em 2010, então quer dizer que eu vou ter direito à integralidade também. Tem muita gente falando isso. Só que isso não é tão claro dessa forma, tá? Então, vamos lá. Respondendo a pergunta. Como que eu sei que eu tenho direito a vencimento integral com paridade? Primeira coisa, primeiro marco, a pessoa tem que ter entrado até o dia 31 de dezembro de 2003 no serviço público, que é a emenda constitucional 41 de 2003, que fez a reforma da Previdência e acabou com os vencimentos integrais dos servidores públicos, certo? Só que aí, né, depois disso, é o primeiro marco em 2003. Então, aquele servidor que entrou em 2004 já tem um pouquinho de dificuldade. O nosso amigo que apareceu a pergunta aí, nós estamos em 2024, né? E ele falou que ele tem 15 anos de efetivo exercício, vou pressupor que seja de ASP, né? Então, no caso, ele entrou em 2009. Ele entrou em 2009, né? Entrou em 2009, então entrou após a emenda constitucional 41 de 2003. Então, aí, vamos colocar aqui no caso dele, ele entrou em 2009, tem 15 anos de ASP. Depois, em 2020, veio a Lei 1354 de 2020. O que prevê ali? No artigo 12º, o parágrafo 6º, né? Então, está falando lá que para aqueles servidores, ASP e EVP, que ingressaram antes da emenda constitucional 41 de 2003, se completar 20 anos, né, 20 anos na carreira policial, aí pode somar todas as polícias, 30 anos de contribuição, né, ele pode aposentar com 55 anos de idade, é outra regra, né, impôs uma idade mínima. Só que se até a publicação dessa lei que aconteceu no dia 7 de março de 2020, né, se o homem já contava com 24 anos de contribuição e a mulher 20 anos de contribuição, a idade cai, homem para 53 anos e a mulher 52, certo? No caso do Roberto, olha, ele tem 15 anos de efetivo exercício como ASP. Tem que completar os 20, tá, Roberto? Obrigatoriamente tem que completar os 20. Aí, tem mais 20 fora. Então, está sobrando tempo fora, mas ele tem que completar mais 5 anos fora. Daí, com 60 anos de idade, passou muito tempo. O que a gente conversou no jurídico ontem? É muito difícil a gente conseguir vencimentos integrais, seu Roberto. Essa lei, o tema 1019 não garante mais nunca vencimento integral para o senhor e paridade remuneratória, tá? Mas pode ser que a gente, assim que o senhor completar pelo menos os 20 anos de ASP, a gente entra com uma demanda judicial para a gente tentar garantir para o senhor, né, o pedido de vencimentos integrais. Há essa possibilidade, a gente está estudando essa tese e ali pelo sindicato a gente vai tentar essa tese, tá bom? Em regra, assim, ó, a lei 1354 de 2020, ali no artigo 12º, parágrafo 7º, ela faz uma diferença para policial civil. Ali no parágrafo 7º desse artigo 12º, fala
que se até a data da publicação daquela lei, 1354, se o policial civil já que estivesse contando com 20 anos na carreira policial e 30 de contribuição, ele podia aposentar sem o requisito idade. E esse benefício não foi garantido para a ASP e para a EVP. Entendeu? O pessoal precisa começar a entender que, assim, muito embora o ASP e o EVP exerçam uma atividade policial, recebe o regime, o RTP, o Regime Especial do Trabalho Policial, ainda não é policial, né? Então, teve a emenda constitucional, né, da Constituição Federal, que incluiu os agentes penitenciários como policiais penais, na Constituição Federal. Na Constituição Estadual também foi incluso os policiais penais, mas falta o governo do estado regulamentar a polícia penal, que o Gilson vai estar comentando na sequência. Então, e outra, né? Vamos esclarecer também que isso é importante. O tema 1019 do STF ganhou o status de repercussão geral, então, isso aí tem um condão de estar orientando todos os processos em trâmite, só que não é súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? A súmula vinculante, assim que editada pelo STF, ela tem que ser obrigatoriamente cumprida por todas as instâncias e todos os poderes, né? Então, por exemplo, uma súmula vinculante, o SPPREV não pode deixar de cumprir, sob pena de a gente entrar com uma reclamação no STF pelo descumprimento de súmula vinculante. Tema 1019 não é súmula vinculante, tá bom? Então, não tem a força de alterar a lei, de obrigar que a entidade faça daquela forma que está previsto naquela súmula, tá? Então, o tema 1019, a gente tem que deixar muito claro, é específico para a Polícia Civil, né? Pode ser utilizado para outros cargos por analogia? Claro que pode, e vamos fazer isso. A gente não vai descartar essa situação. Mas aqui está veiculando tanta informação de escritório particular, vídeo de advogados particulares, escritórios particulares, que, inclusive, eu ouvi um advogado falando que esse tema 1019 vai poder ser aproveitado para o pessoal do judiciário, o pessoal da educação, né? Gente, é um tema específico para servidores públicos policiais, Polícia Civil. Se o pessoal tiver interesse, dá uma olhada lá na Lei 51/85 da Polícia Civil. Tem 4 artigos só, é muito simples, fala lá, Polícia Civil, né? Se completar 20 anos na carreira, 30 anos de contribuição, pode aposentar dispensando o requisito de idade. Aí você vai lá na Lei 1354/2020, existe essa previsão específica para a Polícia Civil também, né? A gente tem aproveitado. Então, exemplo, teve vários servidores, ASP e EVP, tá? Que eles completaram 20 anos de carreira policial e um total de 30 anos de contribuição até o dia 6 de março de 2020, antes da publicação da Lei 1354. A gente entrou com mandato de segurança, e sem a idade mínima, tá? A gente entrou com mandato de segurança, falamos que ele completou os requisitos conforme a Lei 1109 de 2010, antes da nova lei, e a gente pediu a aposentadoria dele com vencimentos integrais e com paridade remuneratória, para ele não ter que trabalhar até os 53 anos de idade. A gente conseguiu para pessoas com 49, 48, 50 anos. Porque acontece isso. Por exemplo, tem a EVP, todos os EVPs entraram no ano de 2002, 26 de agosto de 2002. Primeira turma tomou posse, na verdade, a única turma que tomou posse, que tem direito de vencimentos integrais e paridade, é essa aí, né? Porque depois o pessoal começou a entrar. Teve mais turma que entrou até o final de 2003, né? Mas depois a maioria começou a entrar a partir de 2004. Teve a EVP que foi policial antes, foi da Polícia Civil, foi da Polícia Militar, ou foi ASP e virou EVP. Então, essas pessoas, tem vários que estão aposentados já. Por quê? Porque eles completaram 20 anos de atividade policial antes de 2020, já tinha 10 anos fora e pôde aposentar independente da idade, né? Então, respondendo à pergunta, né, do nosso ouvinte, assim que o senhor completar os 20 anos de SAP,
agenda o atendimento com um dos nossos advogados, que a gente vai verificar a viabilidade de a gente entrar com uma ação para o senhor para pedir vencimentos integrais com base no tema 1019 do STF. Mas, assim, é uma tese, né? Não é garantia de que isso vai acontecer, tá bom? Ô Vitor, eu vi um filiado aí também, André Bizzi, fazendo um comentário. Você tem aí como resgatar para eu ver qual que é a pergunta? Tá aí, portanto, a explicação do advogado Wesley Jimenez. Deu uma travadinha aqui, mas agora voltou aqui ao normal. Bom, Wesley, eu vou então já agora subir o presidente do Sindicop, o Gilson Barreto. Deixa eu já subir ele aqui. Eu gostaria, Wesley, primeiro deixa eu dar um bom dia aqui para o presidente Gilson Barreto. Presidente, bom dia, ouve bem? Bom dia, Carlos. Ouço bem, sim. Bom dia, Wesley. Ouvintes. Bom dia, Gilson. Legal. Wesley, você no início do nosso programa, você fez aquela colocação, né, em relação à possibilidade do ingresso de ações. Eu gostaria que você, então, confirmasse com o presidente aqui, ao vivo, assim, para que a gente trouxesse a orientação, né, para toda a categoria. Pois não, Wesley? Ah, tá. O Gilson, ontem a gente havia comentado na reunião do jurídico, né, de repente a gente está convocando os aposentados para passar por um atendimento, para a gente fazer um diagnóstico, né, para ver se a aposentadoria está correta, se ela tem direito a mais algum tipo de ação, né, e a gente sabe que tem bastante aposentado que não é filiado, né, a nenhum sindicato, né. Se de repente o pessoal poderia estar agendando ali para a gente pelo menos dar um primeiro atendimento. Eu acredito que sim, né? Uma orientação, um agendamento para orientação é sem problema, mas o sindicato tem os estatutos dele que tem previsões aí, regras, né? Mas um primeiro atendimento como orientação, eu acho que é importante, porque mesmo colegas aqui filiados em atendimento, os advogados acabam constatando muita perca no holerite do colega. O Wesley mesmo é até por ele ter sido servidor, ele tem essa facilidade de identificar até um pouco melhor que outros advogados, né? Mas, como ele falou, o corpo jurídico se reúne uma vez por mês, os assuntos são tratados, nós procuramos trabalhar de forma igual, tudo é discutido, e assim, o interesse nosso é sempre buscar a defesa do nosso direito e garantir, né, aquele melhor direito. Porque tem muita conversa, como o Wesley vem falando na entrevista, e de repente você até pode pedir, porque é o que a gente vai fazer uma tese e vai pedir. Se o juiz der, ótimo, mas o juiz também pode não dar, né? E aí, então, cabe a consulta com o advogado, cada caso é um caso, e fica convidado aí, então, o aposentado que não seja filiado, que queira tirar esclarecimentos, a gente vai estar fazendo esse agendamento, sim. Legal, legal. Bacana, é isso aí, bem esclarecido, né? Minha gente, são já agora 10 horas e 15 minutos, 10 e 15 aqui na sua Super Rádio Sindicop. Eu queria já dar aqui a palavra final para o doutor Wesley Jimenez aí, para suas orientações finais, porque nós vamos bater um papo também com o Gilson agora, porque hoje, 1º de março, hein? Fevereiro já foi, hein, Tarcísio? Será que a palavra fez curva ou não fez curva? Já aqui na Rádio Sindicop, viu? Mas não, doutor Wesley, desde já te agradecendo, viu, por todas as suas orientações, né? Sempre muito bacana os programas que a gente faz contigo aqui na rádio, viu? Mais uma vez, obrigado pela sua participação aí, a sua palavra final. Carlos, eu quero estar compartilhando com nossos ouvintes que, assim, muitas vezes o filiado passa por um atendimento e o advogado dá o seu parecer. É muito importante a gente esclarecer que o nosso parecer nem sempre ele é final, tá? Porque a gente está constantemente em estudo e a gente pode estar equivocado em alguma situação e a gente enxerga isso no momento futuro.
Tanto é assim que é comum você ver no Poder Judiciário os próprios magistrados fazerem essa observação, ó, anteriormente eu decidia de tal forma, mas eu mudei de opinião, estou decidindo dessa forma agora. Os advogados não são diferentes, né? Então, assim, a gente sempre está em estudo. Então, muitas vezes a gente não tem uma resposta, uma solução para o nosso filiado para aquele momento, mas por isso que é importante estar acompanhando a entidade através do site, das redes sociais, porque tudo pode mudar. Então, com relação a esse tema 1019, a gente está com muita informação hoje na internet. Então, passa por agenda um atendimento com os advogados, que a gente vai verificar. A gente fez uma ampla discussão ontem com todos os advogados do departamento jurídico, juntamente com o presidente da entidade. A gente vai atender todas as demandas. Então, a gente teve aí, eu acho que uma postagem do filiado André Bise, né? Inclusive, ele está agendado para passar por um atendimento. Então, na terça-feira, a gente vai voltar a conversar sobre o seu caso, né? E o nosso objetivo, assim, é nunca descartar possibilidades, né? A gente também não vai começar a divulgar aventuras jurídicas, porque nós temos a nossa responsabilidade como advogados e a responsabilidade em falar em nome do Sindicop. Então, a gente não vai ficar fazendo falsas promessas, né? Mas passa por um atendimento, né, com um dos nossos advogados. Nós temos advogados de segunda a sexta, que a gente vai fazer uma análise e a gente vai, inclusive, se aprofundar nessa questão do tema 1019 para tentar beneficiar os servidores da SAP. Então, eu quero agradecer muito a diretoria do Sindicop, representada pelo presidente, senhor Gilson Pimentel, né, ao Carlos Vítulo, jornalista, responsável pelo programa da Rádio Sindicop, Revista Nacional, né? E é sempre uma grande satisfação e um grande prazer estar participando aqui com vocês, né? Até porque eu, como o Gilson já comentou, já fui servidor da SAP, né? Eu tenho uma verdadeira satisfação em ganhar processo, né, para os servidores, tá bom? Então, obrigado, viu? Ô Wesley, obrigado você. Legal, legal. A gente é que agradece a você, Wesley, não é mesmo? Em nome de toda a diretoria, do presidente Gilson, de todos os nossos filiados e filiadas, por todas as orientações que você e os seus amigos, né, as suas amigas aí do departamento jurídico sempre traz para a gente aí. E vamos preparar outros programas aí, viu, com outros temas aí, já para a semana que vem, né? Já vamos ver se a gente traz um outro tema. Manda aquele zap para nós lá já e vamos acertar, tá bom? Para a próxima sexta-feira trazer um novo advogado aqui, beleza? Valeu, Wesley. Grande abraço para você, meu querido. Até mais.